Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jossane Lima, sou fonoaudióloga e trabalho na Clínica Crescer. Adoro ler e contar histórias. Utilizo muito esse recurso em meus atendimentos. Estou aqui a convite do espaço Lela Ludens de Cuidados e Aprendizagens para participar do projeto Lendo Juntos, da minha grande amiga e parceira de trabalho Lela Maier. Vamos então dar continuidade à leitura do livro O Menino do Dedo Verde. Até os 8 anos, Tisto não soube o que era escola. Dona Mamãe, com efeito, tinha preferido começar a instrução do filho, em casa, ensinando-lhes os rudimentos da leitura, da escrita e do cálculo. Os resultados, é preciso reconhecer, não eram maus, graças às belas figuras compradas especialmente. A letra A se instalara na cabeça de Tisto sob a aparência de um asno, depois de uma andorinha, depois de uma águia. A letra B sob forma de uma bota, de uma bola, de um balão e etc. Quanto às contas, serviam-se de andorinhas pousadas nos postes. Tisto aprendera não somente a somar e a subtrair, mas chegava mesmo a dividir, digamos, 7 andorinhas por 2 fios, o que dava 3 andorinhas e meia para cada fio. Como essa meia andorinha poderia equilibrar-se num fio? Eis um outro problema que todos os cálculos do mundo jamais poderão explicar. Quando Tisto atingiu 8 anos, Dona Mamãe considerou sua tarefa terminada. Era necessário confiar Tisto a um professor de verdade. Compraram, pois, para Tisto um belo avental de xadrez, botinas novas que lhe machucavam os pés, uma pasta, um tinteiro preto com figuras japonesas, um caderno de uma linha e outro de 2. E mandaram-no, acompanhado do criado Carolo, à escola de Mirapólvora, que gozava de excelente reputação. Todo mundo esperava que um menino tão bem vestido, com pais tão belos e ricos, e que sabia dividir e esquartejar andorinhas, realizasse prodígios na aula. Mas que decepção! A escola produziu em Tisto um resultado imprevisível e lamentável. Quando começava o lento desfile das letras que caminham a passo pelo quadro negro, quando começava a se desenrolar a monótona corrente dos 3 vezes 3, dos 5 vezes 5, dos 7 vezes 7, Tisto sentiu uma coceira no olho esquerdo e logo caía no sono mais profundo. Não é que ele fosse burro ou preguiçoso, nem que estivesse cansado. Estava cheio da maior boa vontade. Não quero dormir, repetia Tisto consigo mesmo. Pregava os olhos no quadro e colava os ouvidos à voz do professor. Mas sentia que a coceirinha estava chegando. Tentava por todos os meios lutar contra o sono. Cantava bem baixinho uma bela canção que inventara. Um quarto de andorinha, será sua patinha ou será sua asinha? Se fosse uma empada, eu comia todinha. Não adiantava. A voz do professor ia se transformando numa canção de ninar. A noite descia sobre o quadro negro. Tisto ouvia o teto cochichar. Por aqui, belos sonhos. E a aula se transformava em aula de sonhar. Tisto! Gritava de repente o professor. Não foi de propósito, professor, respondia Tisto, acordando num sobressalto.
Isso não interessa. Repito o que eu acabo de dizer. 6 empadas, divididas por 2 andorinhas. 0! No primeiro dia de aula, Tisto voltou para casa com o bolso repleto de zeros. No segundo dia, ficou de castigo por mais 2 horas, isto é, ficou mais 2 horas a dormir nas aulas. Na tarde do terceiro dia, o professor entregou a Tisto uma carta para seu pai. Na dita carta, o senhor papai teve a desdita de ler estas palavras: Prezado senhor, o seu filho não é como todo mundo. Não é possível conservá-lo na escola. A escola devolvia Tisto a seus pais. A preocupação é uma ideia triste que nos comprime a cabeça ao despertar e permanece ali o dia todo. A preocupação se serve de qualquer meio para penetrar nos quartos. Ela se insinua como vento no meio das folhas. Monta a cavalo na voz dos pássaros. Desliza pelos fios da campainha. Naquela manhã, em Mirapólvora, a preocupação se chamava: não é como todo mundo. O sol não se decidia a levantar-se. É bem aborrecido ter que acordar esse pobre Tisto, dizia ele. Logo que abrir os olhos, vai lembrar-se de que foi expulso da escola. O sol pôs um abafador no seu dínamo e lançou uns raiozinhos de nada, embrulhados em bruma. O céu permaneceu cinzento em cima de Mirapólvora. Mas a preocupação dispõe de outros recursos. Dá sempre um jeito de chamar a atenção. Ela se infiltrou dessa vez na grande sirene da fábrica. E todo mundo em casa ouviu a sirene gritar: não é como todo mundo! Não é como todo mundo! Foi assim que a preocupação penetrou no quarto de Tisto. O que será de mim? Perguntou a si próprio e afundou a cabeça no travesseiro, mas não conseguiu adormecer de novo. Era desesperador, reconheçamos, dormir tão bem na aula e tão mal na cama. Se a Amélia, a cozinheira, resmungava sozinha acendendo o forno. Nosso Tisto não é como todo mundo? Quem é que prova? Tem 2 braços, 2 pernas. O criado Carolo, pulindo raivosamente o corrimão da escada, ficava repetindo: Tisto no ser como os outros. Carolo, fazemos questão de declarar, tinha um sotaque levemente estrangeiro. Na cavalariça, os jóqueis cochichavam. Não é como todo mundo um garoto desses. Você engole essa? E como os cavalos participam das preocupações dos homens, até os puro-sangue groselha pareciam nervosos. Batiam com as ferraduras, davam arrancos nas rédeas. 3 frios brancos apareceram de repente entre a crina da bonita. Só o pônei ginástico permanecia alheio a toda essa agitação e comia tranquilamente seu feno, mostrando seus belos dentes. Mas, exceto esse pônei, que bancava o indiferente, todo mundo perguntava o que ia ser de Tisto. E os que faziam essa pergunta com aflição maior eram, claro, os pais do menino. Diante do espelho, o senhor papai passava brilhantina no cabelo, mas sem nenhuma alegria, quase automaticamente. Eis um menino, pensava ele, que parece mais difícil de educar do que um canhão. Rosada, entre os travesseiros rosados,
Dona Mamãe deixou cair uma lágrima dentro do café com leite. Se adormece na aula, como poderá aprender? Perguntava ela ao senhor papai. Talvez a distração não seja uma doença incurável, respondeu ele. Em todo caso, é menos perigoso que a bronquite, continuou a mamãe. Mas de qualquer modo, é preciso que Tisto se torne um homem, disse o senhor papai. Após esse violento diálogo, calaram-se um momento. O que fazer? Que fazer? Perguntavam os dois em seus pensamentos, um em cada canto. O senhor papai era homem de decisões rápidas e energéticas. Dirigir uma fábrica de canhão retempera uma alma. Por outro lado, amava muito o filho. É muito simples, declarou ele. Achei a solução. Tisto não aprende nada na escola. Pois bem, não vai mais pisar em escola alguma. Se os livros o fazem dormir, fora com os livros. Vamos experimentar com ele um novo sistema de educação, já que não é como todo mundo. Ele aprenderá coisas que deve saber olhando-as com os próprios olhos. Ensinar-lhe-ão no local a conhecer as pedras, os jardins, os campos. Explicar-lhe-ão como funciona a cidade, a fábrica e tudo aquilo que puder ajudá-lo a tornar-se gente grande. A vida, afinal, é a melhor escola que existe. Vamos ver o resultado? Dona Mamãe aprovou com entusiasmo a decisão do senhor papai. Quase lamentou não possuir outros filhos, nos quais pudessem aplicar um sistema educativo tão sedutor. Para Tisto, adeus empadinhas comidas às pressas, pasta a carregar nas costas, carteira onde a cabeça tombava sozinha e punhados de zero a escorrerem do bolso. Começava uma vida nova. E o sol se pôs de novo a brilhar. Aqui então acaba a minha leitura desse livro maravilhoso. Um grande beijo para todos vocês.